Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Israel prepara-se para ocupar Gaza e a população protesta contra o Hamas. O realizador Hamdan Balal foi agredido na Cisjordânia e levado por militares israelitas. De acordo com os meios de comunicação internacionais, o realizador do documentário No Other Land foi perseguido até casa e agredido na cabeça e no abdômen. Nesse mesmo incidente, vários outros palestinianos foram atacados. Como acabamos de ouvir nesta peça da RTP, Hamdan Balal, um dos co-realizadores de No Other Land, o filme que recebeu o Oscar de melhor documentário, foi atacado por colonos israelitas e levado por militares. A violência na Cisjordânia e na faixa de Gaza intensificou-se desde 18 de março. E desde esse dia já terão morrido mais de 700 pessoas e entre elas mais de metade são mulheres e crianças. Não é previsível que a violência abrande nos próximos dias. Israel ordenou a evacuação do norte de Gaza e prepara-se para atacar o território. Segundo o Financial Times, o exército israelita já fez planos para ocupar Gaza por tempo indeterminado. Ontem, a coligação governamental, liderada por Netanyahu, ficou mais robusta depois da aprovação de um novo orçamento que aumenta os gastos de despesa em cerca de 20%. Enquanto se discute um eventual cessar-fogo na guerra da Ucrânia, em Gaza tudo piora. A ONU reduziu a sua presença no território depois de 5 funcionários terem sido mortos e a nova proposta de trégua apresentada pelo Egito não teve consequências até o momento. Com uma situação humanitária desesperante, milhares de pessoas manifestaram-se ontem em Gaza contra o Hamas. Joana Ricarte, especialista em Médio Oriente, professora e investigadora na Universidade de Coimbra, é a nossa convidada de hoje. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Joana Ricardo, bem-vinda a este episódio do P24. O governo de Israel aprovou ontem um orçamento com mais despesa militar, ordenou a evacuação militar no norte de Gaza e faz planos aparentemente para ocupar o próprio território. Isto significa o fim definitivo de qualquer hipótese de cessar-fogo? Muito obrigada pelo convite. Enfim, o cessar-fogo de facto está numa situação de difícil reversão, eu diria. E nós já sabemos disso porque há aqui um interesse que é uma motivação política por parte de um governo que não quer parar a guerra. O orçamento de Estado mostra mesmo isso, mostra pelo menos aqui, por um lado, um aumento da despesa com a guerra, um aumento da despesa militar, ao mesmo tempo uma série de concessões para os partidos da extrema-direita ultranacionalista religiosa, incluindo do ponto de vista militar, com mais uma vez uma discussão que parece ter havido aqui como uma troca de isenção do serviço militar obrigatório para os jovens que são judeus ortodoxos, e por outro lado, é um orçamento que aumenta em muito o ônus sobre a população, ou seja, reduz o investimento em educação, reduz o investimento em saúde, reduz o investimento em questões sociais e de bem-estar social, ao mesmo tempo em que aumenta a taxação de 17% para 18%. Não é muito relevante, mas a economia em Israel já está numa situação de difícil sustentabilidade, inclusive com imensa inflação, aumento dos preços das casas. Portanto, temos aqui um caldeirão social que nos mostra mais uma vez que o governo de Benjamin Netanyahu, para conseguir se manter no poder, vai precisar criar novas ameaças, não só na faixa de Gaza, mas também externas. E ainda nessas últimas semanas voltamos a assistir Israel a bombardear o sul do Líbano. É verdade, em resposta a ataques que também foram feitos ao norte de Israel, mas a verdade é que desde novembro Israel não respeitou em total o acordo de cessar-fogo no sul do Líbano, continua a responsabilizar as autoridades libanesas por não serem capazes de garantir a segurança na região, e principalmente a desmilitarização do Hezbollah. Também voltou a atacar a Síria, e temos visto movimentações dos Estados Unidos, inclusive, no sentido de intensificar os ataques contra os Houthis no Iêmen e também de voltar a olhar para o Irão. Portanto, eu diria que não só o acordo de cessar-fogo em Gaza está em causa, sim, está em causa no seu futuro, e sempre teve, porque Netanyahu sempre foi muito explícito na sua falta de vontade de manutenção do acordo de cessar-fogo. Também um timing interessante de se olhar. Na terça-feira, Israel rompeu o acordo de cessar-fogo na sua primeira fase, que nunca foi avançada para a segunda, e na quinta-feira aprovou esse orçamento de Estado. Portanto, temos aqui
mais uma situação, um retorno de Itamar Ben-Gvir, um membro da coligação extremista de Benjamin Netanyahu, que saiu do governo quando a guerra foi suspensa e retornou tão logo ela se iniciou. Então temos aqui uma série de indícios, sim, infelizmente, de que o intuito não é um cessar-fogo, de que o intuito não é uma negociação de paz e de que há um interesse de expansão regional, mais uma vez, da guerra e do conflito, inclusive também, de novo, para apaziguar o que são as dimensões sociais em Israel, as questões contra o governo, as questões de corrupção contra o primeiro-ministro, que agora cresce o Qatargate, e também a questão econômica que só tende a deteriorar. E o presidente israelita que criticou o governo por ter deixado de olhar para os reféns como uma prioridade. Esta crítica de Isaac Herzog tem algum significado interno? Tem um significado não só porque é um líder da oposição, mas que também é importante referir, não é contra a guerra em absoluto, e também não tem uma posição inequivocamente a favor de dois estados, a favor de uma solução de coexistência, inclusive isso cada vez mais é mais raro dentro da política israelita. É uma posição que reflete, inclusive, a preocupação societal, e principalmente das famílias dos reféns, que já perceberam que a via política é a única via de retorno dos seus entes queridos para casa. Israel tentou algumas formas de retorno de reféns através da via militar, conseguiu trazer alguns poucos para casa, mas não chegou a uma dezena, chegou a matar 3 em fogo amigo e também levou ao assassinato a queima-roupa por parte do Hamas de 4 reféns, incluindo o Rez Goldberg, que era um rapaz filho de uma família norte-americana que chegou inclusive a discursar no Congresso do Partido Democrata durante o período eleitoral. Por isso, temos aqui de novo um contexto em que há um questionamento societal crescente contra Benjamin Netanyahu, nomeadamente por conta da questão dos reféns, que é a maior preocupação. No entanto, para já não tem parecido que isso é suficiente para derrubar o governo. Por outro lado, em Gaza, numa desesperante situação humanitária, assistimos ontem a inesperados protestos da população contra o movimento armado. Aparentemente também a tentativa norte-americana de entrar em negociação com a Hamas também não terá funcionado, o que significa também uma perda de apoio e de sustentáculo social e político do Hamas. Sim, o Hamas ele está numa situação que não é fácil, tanto do ponto de vista doméstico quanto internacional. Também é importante olhar para o Hamas do ponto de vista histórico, uma organização que aparece na década de 80, aparece sempre com um discurso belicista contra Israel, um discurso de procura de uma via que é a via da violência, que é a via do extermínio do Estado de Israel. E, no entanto, o Hamas, nas eleições de 2014, as únicas eleições que foram feitas na Palestina, foram eleições em que, desculpa, de 2006, foram eleições em que o Hamas consegue alterar o seu discurso e se coloca numa posição um pouco mais institucionalista. Nesse contexto, ganha as eleições e, no entanto, também é uma organização que sempre foi repressiva com o seu próprio povo na faixa de Gaza, que quando foi confinado à faixa de Gaza, voltou também a uma posição que é profundamente belicosa. O que nós temos dentro da sociedade palestiniana é um pensamento de que há poucas soluções, há poucos caminhos, há poucos escapes, inclusive do ponto de vista político, porque não há grandes alternativas também à liderança do Hamas. E do ponto de vista internacional, o Hamas acaba de ficar mais uma vez mais manietado, com menos uma liderança política e não tem tido qualquer capacidade aqui de negociação, sabendo também que há aqui um interesse profundo e de longo prazo e também enquanto política estatal de ocupação da faixa de Gaza, que independe inclusive da existência do Hamas, e nesse sentido o Hamas parece também ter aqui um único trunfo na mão, infelizmente, que são as vidas dos reféns, politicamente menos disponível para negociar. O Egito apresentou esta semana um novo plano de paz. Ele não parece ter tido muito eco, muitos comentários. Por outro lado, existe uma discussão para um eventual cessar-fogo na Ucrânia, que é discutido em Riad. Qual é que pode ser o papel da Arábia Saudita numa eventual negociação em Gaza, tendo por oposição o Irão?
Bom, há aqui uma viragem estratégica por parte dos Estados Unidos para o Médio Oriente. E, de facto, há uma interligação que parece ser feita entre o conflito da Ucrânia e o conflito do Médio Oriente, pelo menos da perspectiva geográfica, do ponto de vista negocial. Isso parece inquestionável. A questão da proximidade dos Estados Unidos com a Arábia Saudita também não é nova, e principalmente do ponto de vista da liderança de Donald Trump, que no seu mandato anterior negociou os acordos de Abraão, já tem voltado a falar sobre isso. Há muitos analistas que apontam os acordos de Abraão como a motivação do Hamas para os atentados terroristas do 7 de outubro de 2023. Me parece uma visão estreita, mas também é verdade que havia aqui uma tentativa de normalização de relações, e principalmente relações econômicas. Isso é um interesse profundo da administração Trump, que também tem procurado novas alianças, novas parcerias comerciais, num contexto em que tem agido com grande hostilidade com relação aos seus parceiros tradicionais e que tem lançado uma guerra comercial através das suas tarifas aduaneiras. E, portanto, essa proximidade da Arábia Saudita não me parece ser inocente. Há aqui um interesse de fortalecimento de relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, há um interesse de fortalecimento da posição da Arábia Saudita no Médio Oriente e também do restabelecimento de laços de parceria entre esses parceiros antigos dos Estados Unidos, que não têm relação precisamente por conta do conflito israelo-palestiniano, e, portanto, me parece que a Arábia Saudita tem aqui um papel de mediação que tem tentado assumir, um papel de um ator que tem relevância e que tem voz, e principalmente num contexto em que pode vir a ter dividendos também do ponto de vista comercial, mas continuamos a ter, e isso é importante referir, opiniões públicas nos países árabes que continuam a ser muito vocais relativamente ao que é a causa palestiniana e principalmente ao que tem sido a postura de Israel relativamente aos seus irmãos árabes. Portanto, a cedência da Arábia Saudita relativamente ao apoio à causa palestiniana, essa sim, me parece cada vez mais improvável, ainda mais num contexto em que parece que estamos a falar cada vez mais em limpeza étnica, estamos a falar em extermínio de uma população, e que também há aqui o intuito da administração Trump de jogar o problema para o lado. Isso pode respingar para outros países, também não me parece que seja do interesse desse player regional. Portanto, temos aqui muitos elementos para analisar e talvez precisemos aqui de algum tempo para perceber também onde que essas peças do puzzle se encaixam, mas eu diria que para já a pista que nós temos é que gira tudo muito em torno de uma versão expandida também 2.0 dos acordos de Abraão. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, vai visitar Israel no próximo domingo e questionar este regresso à guerra. Há alguma manobra, algum espaço de manobra diplomática para Bruxelas, que tem tido 2 pesos e 2 medidas quando se trata da Ucrânia, quando se trata de Gaza? Tem toda a razão, e nesse sentido a União Europeia está a perder aqui uma batalha moral, por assim dizer, que começa por aí, vai contra os seus próprios valores e entra em profunda contradição. Bruxelas tem um papel, sim, e sempre teve, principalmente porque a União Europeia tem sido, ao longo dos últimos anos, o maior dador do povo palestino. E, portanto, isso quer dizer duas coisas. Quer dizer que tem sido, do ponto de vista financeiro, a organização e o conjunto de estados isolados também, com muita força, por exemplo, na própria Alemanha, que tem mais garantido apoio humanitário, ajuda, manutenção de condições de vida ao povo palestiniano, portanto, tem um papel relevante, muito relevante nesse sentido. Por outro lado, como já aponta há muito tempo, as lideranças e a própria população civil na Palestina, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, todo esse apoio que vem da União Europeia é essencial à vida e é contraditoriamente também uma ferramenta de suporte do conflito, de manutenção, de normalização do conflito. Porque uma das coisas que faz é retirar a responsabilidade de Israel enquanto potência ocupante e também o que faz é garantir que a morte lenta dos palestinianos pode ser feita sem que se tenha aqui grande atenção midiática, e foi isso que nós assistimos nas últimas décadas até o 7 de outubro e até o aparecimento de discursos extremistas aos olhos nus, como nós hoje vemos, e que não era tão evidente assim na mídia internacional. Portanto, Bruxelas tem essa capacidade, sim, por ter esse papel importante, inclusive de libar Israel, de certa forma, mas temos um contexto novo também. No espaço europeu, temos um contexto de reforço do financiamento
e do endividamento dos Estados europeus para o rearmamento da Europa. Temos o plano de 800 mil milhões de euros para o rearmamento da Europa, que vai ser feito aqui na mobilização de diversos ativos financeiros, incluindo recorrer à dívida e ao aumento das dívidas soberanas. Portanto, temos um contexto em que a própria União Europeia se volta mais para dentro. E também aí há os 2 pesos, 2 medidas, que também tem relevância, que é a proximidade da Ucrânia e da Rússia do espaço europeu, das fronteiras europeias, e, portanto, me parece que cada vez mais Bruxelas tem olhado para o lado com o caso palestino. Foi isso que nós assistimos. Ainda nesses dias, o que ouvimos Kaja Kallas a dizer foi, mais uma vez, que Israel tem o direito de se defender, mas que o Estado de Israel tem a questão dos reféns, e continua a ser essa postura da União Europeia, e é uma fatura que certamente também vai pagar no futuro, porque tem lidado aqui de uma forma, infelizmente, catastrófica com relação ao que se passa no Médio Oriente. Joana Ricardo, muito obrigado pelo seu comentário. Obrigada, foi um gosto. Together, we will make America strong again. We will make America proud. Para terminar, quarta-feira é dia do podcast Fogo e Fúria. Ruben Martins e o correspondente do Público nos Estados Unidos, Pedro Guerreiro, comentam mais uma semana agitada da administração Trump. Saiba mais em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O Público fica no ouvido.